Aleluia. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13. Aleluia. O tema de hoje é... Volta só o tema um pouquinho, por favor. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Vamos rapidamente orar pela palavra? Senhor Deus, a Tua presença já está aqui em nosso meio, ó Pai. Seja feita a Tua vontade no meio de nós, no meio do Teu povo, na Tua igreja. Pai, traga a Tua palavra aos corações. O Senhor está no controle, todo o domínio está em Suas mãos, a palavra é Tua, o poder que opera aqui é o Teu, é o poder de Jesus Cristo. E que este poder esteja operando nos nossos corações durante todo este culto, no nome poderoso de Jesus. Amém? Aleluia. Então vamos ler aí a carta de Paulo aos Filipenses, a partir do versículo 10. Amém? Vou ler aqui com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Pode tomar o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu vou dar uma breve introdução. Essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ela também é considerada a carta da alegria. Não de uma alegria em tempo de paz, tá bom? Porque Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Então é uma alegria em meio às provações. Aleluia. Lá em Atos 28:16, você pode ver que o apóstolo Paulo ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Paulo tinha uma grande estima por essa igreja, porque foi a primeira que ele fundou na Europa, durante a sua segunda viagem missionária, como está lá também em Atos 16. Paulo escreveu essa carta de encorajamento, agradecendo aos filipenses a oferta que ele recebeu dessa igreja, da igreja de Filipos, através de Epafrodito. Mas muito mais que isso, nessa carta Paulo não queria apenas agradecer aos filipenses, mas ele queria encorajar os filipenses em sua fé. Mesmo que Paulo estava diante da morte, ele queria assegurar que essa igreja iria permanecer firme na fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos então agora ao versículo 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava oportunidade. Amém? Queridos, nesse trecho, começa então aqui Paulo agradecendo aos filipenses pela oferta que eles enviaram. Naquela época, a pessoa que estava presa, ela tinha que custear as suas próprias despesas na prisão. Então, essa oferta ajudava muito ali Paulo, nesse momento que ele passava preso. Amém? Foi uma oferta de amor. Eles não fizeram porque Paulo pediu. Eles fizeram de bom grado, de amor, de coração, pelo carinho que eles tinham pelo apóstolo Paulo. Quando Paulo fala que eles já tinham cuidado antes, só que ele fala que faltava oportunidade, é porque nesse período havia grande perseguição. Você corria risco de ser preso por ser cristão. Estavam sendo presos. E Paulo estava preso. E naquela época, queridos, não existia Pix. Para enviar a oferta, precisava alguém ir lá. Epafrodito foi fazer essa viagem para levar a oferta. Ele adoeceu. Depois você lê lá nessa carta completa. Então, associar-se a Paulo num momento como esse era muito arriscado.
Por isso que demorou um pouco, ele fala aqui, para essa oferta chegar. Amém? Mas ele agradece aos filipenses por terem enviado. E aqui nós podemos tirar algumas lições desse versículo 10. Quando recebemos ajuda de alguém, é Deus provendo em seu favor através das pessoas. Nós podemos ver que ele agradece primeiro a Deus, porque Paulo sabia que foi Deus que moveu essa oferta, essa ajuda através desta igreja. Então, Deus é que move as pessoas, as circunstâncias, tudo é o Senhor que move em nosso favor. Então, a glória primeiro, o agradecimento primeiro, sempre temos que dar ao nosso Deus. Amém? Mas também é muito bonito ver nesse trecho a gratidão que Paulo tinha aos filipenses. E nós também temos que, como Paulo, agradecer o favor que recebemos das pessoas. Vamos ler o versículo 18 e 19. Ele diz assim: recebi tudo o que tenho, é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora, que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Irmãos, nós temos que entender que quando nós ofertamos na obra do Senhor, quando nós ofertamos na vida das pessoas, essa oferta é aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Nós temos que aprender isso, querido. Aprendemos aqui a agradecer por tudo que recebemos. E olha a bênção que Paulo declara sobre eles. Versículo 19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus, eu também quero declarar essa palavra. Que você que tem ofertado na vida das pessoas, que você que tem ofertado na obra do Senhor, o nosso Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Então nós aprendemos aqui sobre a generosidade, sobre agradecer os irmãos que não somente batem assim nas nossas costas e falam assim, vai ficar tudo bem. Mas os irmãos que são generosos e colocam a mão no bolso para nos ajudar e nos abençoar em momentos que nós tanto precisamos, não é mesmo? Aleluia! Versículo 11. 4:11. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Presta atenção agora, queridos. Aqui é o ponto principal dessa passagem. Paulo está agradecido pela oferta, pelo apoio, pela generosidade dos filipenses. Mas ele quer deixar bem claro, ele quer que eles saibam que mesmo em circunstâncias difíceis, ele aprendeu a viver contente. Olha, ele diz, digo isso não porque esteja necessitado. Ele está falando assim, não é porque eu estou na pobreza neste momento que eu estou agradecendo, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele quer deixar isso bem claro aos filipenses. Agora nós vamos falar sobre este contentamento que Paulo aqui nos ensina. Esse contentamento bíblico. Esse contentamento que Paulo aprendeu. Ele disse, porque aprendi. E se Paulo aprendeu, nós também vamos aprender. Amém? Eu digo contentamento bíblico, porque esse contentamento que Paulo ensina é muito diferente do contentamento que o mundo nos ensina. Contentamento, queridos, revela maturidade espiritual.
Entender o contentamento é ter maturidade para entender o verdadeiro sentido do evangelho e da vida cristã. Contentamento não é algo natural nosso. Contentamento não é algo automático nosso. Paulo disse que aprendeu e naturalmente nós somos descontentes. Mas em Cristo e conhecendo a palavra e tendo a fé em Jesus é que nós vamos aprender o verdadeiro contentamento. Aleluia? Paulo disse, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que Paulo está dizendo, queridos, é que eu e você, nós podemos ser contentes, satisfeitos em Deus, felizes em Deus, mesmo nas presentes lutas que você e eu possamos estar enfrentando. É isso que Paulo está dizendo. O mundo diz que para que você está contente, você precisa sair de uma situação ruim. O contentamento do mundo fala que para você ser feliz, você tem que estar livre de lutas, livres de provações, livre de tribulações. Mas a Bíblia diz que nós temos que encontrar contentamento e alegria mesmo em meio a circunstâncias difíceis. O mundo diz que nós vamos ter contentamento quando a gente consegue aquilo que a gente deseja. Eu consegui o que eu desejo, eu estou contente. A Bíblia ensina que o verdadeiro contentamento é fruto de estar satisfeito em Deus, mesmo que as minhas vontades não sejam satisfeitas. E nós não teremos alcançado o verdadeiro contentamento quando a gente fica assim, agora eu estou feliz, agora eu estou infeliz. Como um termômetro. Sabe, o termômetro, ele marca a temperatura externa. Se está frio, ele fica lá embaixo. Se está quente, ele sobe. Tem cristãos que são assim. Dependendo do que está acontecendo no exterior, uma hora ele está lá embaixo, uma hora ele está lá em cima. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas o contentamento é você não ser influenciado pelas coisas externas que estão acontecendo. E independente do que esteja acontecendo, você permanece fiel e contente e alegre e confiando no Senhor. Aleluia. A maioria de nós, irmãos, nós buscamos alívio, né, para os nossos sofrimentos. Quando a gente está passando por uma luta, a gente fala, ora por mim, eu estou passando por uma luta. Por favor, Deus, cessa esse sofrimento, acaba essa luta logo, eu não estou aguentando mais. E isso não é pecado, queridos. Paulo tinha um espinho na carne, ele pediu para o Senhor livrar ele. Só que Deus não livrou ele do espinho da carne. Pelo contrário, Deus deu forças para ele suportar essa provação. Até o Senhor Jesus pediu, né, se possível, que passasse dele aquele cálice, aquele sofrimento. Mas, acima de tudo, seja feita a tua vontade. Então, não tem problema nós pedirmos para o Senhor nos livrar. É natural nosso, né? Mas o que não podemos é ser filhos que, se Deus não nos livrar, a gente abandona, porque assim não somos filhos. Nós temos que aprender como Paulo, mesmo se o Senhor não nos livrar, nós vamos permanecer contentes, fiéis, confiando em Deus. Eu e o pastor Tiago, a gente está conversando muito essa semana de cultos, né? E a gente estava discutindo, porque é assim, discutindo o modo de dizer, tá? Conversando. Tem uma cultura religiosa no meio nosso da igreja, de que quando estamos enfrentando lutas, dificuldades, a gente fica desanimado. Aí às vezes perguntam assim, pastor, você também fica às vezes desanimado, sem vontade de orar? Mas é claro, gente, nós somos seres humanos. É normal a gente sentir um abatimento, às vezes a gente não tem forças, mas nós estamos numa campanha de avante sem parar. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir.
Nós temos que buscar forças no nosso Deus e continuar. Então nós temos essa cultura de que se as coisas não estão bem, se acontece um problema, se acontece uma dificuldade, eu quero parar, vou parar. Estou entregando, vou entregar tudo. Não vou mais servir ao Senhor. Não, preciso de um tempo. Não vou mais servir, estou muito cansada. Está muito difícil, a luta está muito grande, eu não tenho forças. Sabe, queridos, não tem problema, às vezes a gente precisa de um tempo, certo? Para orar, para buscar forças. O próprio Jesus não tinha vezes que ele se colocava à parte, né, dos seus discípulos, ficava sozinho, buscava forças, né, no Pai, orava, tinha esse tempo. Mas nós não podemos parar. Paulo não parou. Se a gente fosse parar, não é mesmo? Imagina se a pastora Regina e o pastor Luiz fossem parar diante das lutas e provações. Irmãos, nós temos que parar com essa cultura. Sabe por quê? Porque quando nós estamos fracos, é aí que nós temos que vir servir ao Senhor. Porque aqui, nesta comunhão, eu sei, porque isso acontece também comigo, nesta comunhão as nossas forças se renovam no Senhor. Quando nós servimos a Deus, as nossas forças se renovam no Senhor. Eu tenho certeza que você que serve aqui na igreja, quantas vezes você chega aqui cansado, mas você volta cheio de ânimo, de vigor, porque aqui neste lugar, quando trabalhamos, quando servimos aos irmãos, nós estamos servindo ao próprio Deus e o Senhor renova as nossas forças. Aleluia! Não adianta você desistir para ter forças. É avançando que o Senhor te dará força. Aleluia! Paulo deixa claro, isso que eu estou passando, de ter pouco. Quando ele recebe a oferta, ele fala assim, isso que eu estou passando, de ter pouco, não muda a minha fé. Eu posso estar preso, eu posso estar necessitado, mas isso não me afeta. Eu aprendi a ser contente, eu aprendi a ser satisfeito em qualquer situação. É isso que o apóstolo está deixando claro aqui. Isso é maturidade espiritual. Só permanece contente, servindo a Deus em meio às provações, aqueles que aprenderam a confiar na provisão de Deus. Contentamento é confiança no Deus da provisão, queridos. É confiança em Deus. E quando Paulo diz, eu tudo posso naquele que me fortalece, é no sentido de que mesmo em situações difíceis e desconfortáveis, ele avança. Porque é Deus que dá força e o sustento e fortalece ele para ele avançar. Aleluia! Tenha certeza, queridos, que servir não servir a Deus para nós é a melhor opção. Nós não podemos parar. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Permanecer, continuar, avançar. É isso que Deus quer para a sua vida e para a minha vida. Não é que você desista, mas é que você avance, que você permaneça. Não entregue tudo. Não pare no meio do caminho. Mas avance, porque você tudo pode naquele que te fortalece. Aleluia. Queridos, o contentamento precisa acontecer no nosso coração. É a confiança em Deus. É uma obra que o Espírito Santo faz em nosso coração. Precisa acontecer no coração. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. O segredo é a confiança em Deus. O segredo é que Ele tudo pode naquele que fortalece. Esse é o segredo que Paulo aprendeu.
Contentamento é a confiança na provisão. Sabe, queridos, às vezes a gente busca o contentamento em outras coisas, né? Aqui eu não vou entrar, que é meio complexo, mas eles buscavam o contentamento dentro deles. E Paulo, como um cristão, ele estava dizendo: o contentamento não vem de mim, mas vem de Cristo na minha vida. Então, sabe, contentamento não é positivismo. Não é você ficar pensando de forma positiva que tudo vai ficar bem. Não é isso contentamento. Contentamento, você não vai aprender e nem encontrar num livro de autoajuda, porque não está dentro de você. O contentamento vem de Deus. Não aprendemos o contentamento quando, às vezes a gente fala assim: ai, se essa situação passasse, eu seria contente. Aí a situação passa e a pessoa continua descontente. Porque o contentamento vem de Deus. Você está entendendo? Não é nas pessoas que está o nosso contentamento. Não é nos nossos filhos, não é no nosso marido, não é nos bens materiais, não é na saúde, não é na riqueza, mas o verdadeiro contentamento, a verdadeira alegria está na confiança em Deus. Sabe, o nosso contentamento precisa estar em Deus e não nas suas bênçãos. O nosso contentamento precisa estar no Deus da provisão e não na provisão. Aleluia! Quando vem a enfermidade, quando perdemos o emprego, quando um filho sofre, quando o nosso nome é difamado sem razão, nessas situações é que descobrimos como está o nosso contentamento. Sabe, querido, nós temos que entender que nós não vamos escapar de doenças, de relacionamentos fracassados, não vamos escapar de traições, da morte de entes queridos e das dificuldades. Veja o que está lá em Atos 14, 22. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. 2 Timóteo 3,12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Como eu falei, não é que a gente vai comemorar as lutas e as provações, não é isso, não é masoquismo. Mas quando somos afligidos, nós podemos sim orar, clamar a Deus para nos livrar, mas se o Senhor não nos livrar, nós temos que ser fiéis e contentes, da mesma forma como se Ele tivesse nos livrado. É isso que Paulo está ensinando. Tem uma música que eu gosto muito, eu não vou cantar, gente, eu só vou ler, mas fala assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Irmãos, a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa satisfação precisa estar em Deus. Aleluia. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. A vida de Paulo foi uma vida de muitas lutas. De perseguidor, ele passou a ser perseguido, não é mesmo? Ele esteve preso, na sala de espera do martírio, ele foi humilhado. Nossa, aconteceu tanta coisa com esse homem. E com o pé já ali na sepultura, né, diante de uma condenação, ele não estava agitado.
Mas ele estava aqui ensinando com serenidade a confiança no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece é o segredo que Paulo aprendeu para passar por tudo tendo contentamento em Deus. Quando a gente fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, isso não tem a ver com fazer coisas ou com realizar coisas, mas tudo posso tem a ver com suportar as situações que eu tiver que passar na força do Senhor. Aleluia! Nessa declaração, Paulo mostra que ele encontrou em Jesus capacidade para triunfar em todas as circunstâncias da vida. Na pobreza, na perseguição, na humilhação, na doença, na dor, na prisão, na solidão. Você pode passar por tudo isso contente, com a nossa fé inabalável, pois o poder de Cristo Jesus nos fortalece. Tudo posso é isso. A gente não pode achar que Paulo virou onipotente. Não, irmãos, Paulo não pode tudo. Nós não podemos tudo. O que nós podemos é dentro da vontade de Deus e alinhada à vontade dele, passar por tudo que tivermos que passar, porque ele nos fortalece. Então tudo posso não é sobre realizar, é sobre suportar. Fala para a pessoa que está do seu lado. Tudo posso não é sobre realizar, é sobre suportar. Esse é o contexto. O texto vem falando de contentamento. Amém? Então, querido, nós temos sim este poder, porque Jesus Cristo colocou em nós esse poder para passarmos por todas as circunstâncias do nosso dia a dia. Ele nos fortalece. Aleluia! Se você permanecer em Cristo, nada pode te desencorajar, porque você tudo pode naquele que te fortalece. Eu não sei qual a situação que você está hoje, mas nessa situação, que você possa declarar agora: tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero chamar o ministério de louvor. Aleluia. Nós precisamos entender, queridos, o verdadeiro sentido do tudo posso naquele que me fortalece. Assim como Paulo aprendeu o contentamento, nós também podemos aprender. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Quando as coisas estão boas, quando as coisas não estão boas. Quando a nossa vontade é feita e quando ela não é feita, nós temos que aprender a permanecer, a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Você pode ser contente e feliz nessa luta que você está passando, pois você tudo pode naquele que te fortalece. Você pode ser feliz aceitando a vontade de Deus, mesmo que ela seja diferente da sua. Você pode ser feliz aceitando a vontade de Deus sobre a sua vida, porque você tudo pode naquele que te fortalece. Aleluia! Glória a Jesus. Nós aprendemos aqui ao longo desses 8 dias que tivemos, né? Que aqueles que confiaram no Senhor foram vitoriosos. E não será diferente conosco. Se o Senhor nos livrar das adversidades, glória a Deus. Se Ele não nos livrar, glória a Deus. E certamente Ele nos dará forças, armas espirituais. Ele nos dará tudo o que precisamos para passar e ainda assim seremos vitoriosos. Você crê? Fica de pé então, vamos orar. Aleluia.